fazer empresas morrem hoje não por fazerem as coisas erradas, mas por fazerem bem as mesmas coisas durante tempo demais. Olá, eu sou o Sandro Magaldi. Eu, José Salim Neto, Salibão. Somos autores de 9 livros de negócios, depende de quando você está assistindo isso, pode ser 10, né? E protagonistas do nosso Gestão do Amanhã podcast, carinhosamente conhecido como GA Podcast, que é a oportunidade que nós temos de compartilhar de uma forma aberta, gratuita, todos os nossos conteúdos mais frescos, né, Salibão? A gente vai lá para trás, volta aqui. Hoje a gente vai falar de um tema, por exemplo, modestamente, né? Quando a gente fala de plataformas de negócios, né? Aí vem ecossistemas, modelos, mas sobretudo plataformas de negócios. Muito possivelmente, nós somos os primeiros brasileiros a publicar um texto sobre o tema em 2016 na revista HSM Management. Exatamente. Né? Então é um tema que nós fomos lá atrás e trazemos para cá agora. Exatamente. Né? Pois é, faz quase 10 anos. Pois é. Não, nós estamos em 2014, cara. 8 anos, Salibão. Que nós escrevemos sobre modelos de plataformas e modelos de negócio. Se você pegar o artigo, ele está totalmente atual. Pois é. O que a gente vai trazer para vocês é simples. Ainda hoje, se você pegar as 10 maiores empresas em valor de mercado do mundo, de 7 a 8 são plataformas de negócio. As trilionárias, com certeza. Todas elas, né? Todas as trilionárias. E mesmo uma outra que não é, sobretudo do mercado de energia, né, tem alguma iniciativa de plataforma. Você acha importante aprender sobre isso ou não? O que você acha? Mas o que a gente vai trazer é que esse conteúdo não é só plataforma de negócio, é Uber, Airbnb. Empresas tradicionais cada vez mais constroem as suas plataformas de negócio e nós temos as referências para você refletir isso de uma forma prática. Esse é o tema, né, Salibão? É um tema quente, né? Com certeza. A empresa do novo milênio, da onde você da onde você quiser, da inteligência do VUCA, artificial, da quarta revolução industrial. É um novo sistema de gestão que traz uma nova maneira de enxergar a gestão, inclusive. Né? Eu acho que se a gente escreveu isso em 2016, eu diria que foi a semente para tudo que nós fizemos depois, não foi, Sandrão? Não, olha, não tenho dúvidas nenhuma, Salibão, né, porque foi, veja, nós tivemos a ideia, iniciativa do Salibão, nós estamos conversando, junto, né? Ele chegou e falou, pô, Sandrão, tô vendo um negócio de plataforma aí que tá pegando. Vamos olhar isso? Começamos a estudar, fizemos um artigo, foi publicado na HSM Management, e aí falou, vamos continuar estudando? Aí deu no que deu. Pois é. 2018 publicamos Gestão do Amanhã, estamos até aqui agora. Sandrão, você sabe que o primeiro autor americano a escrever sobre isso, são 3 autores, né? Um deles é o Marshall Van Alstyne, professor, se não me engano, da Boston University, e escreveu um livro fantástico, né? Estava publicado pela editora da HSM naquela época, né? E ele traz uma visão bem técnica assim, de como você cria uma plataforma, né? Mas mais interessante, eu sou membro de um advisory board nos Estados Unidos e eles estão querendo realmente virar plataforma, né? E o Marshall, o curso dele, ele traz empresas para dentro que querem virar plataforma e dá como projeto para os alunos. E durante 6 meses os alunos estudam como transformar aquela empresa em plataforma. E se a empresa aceitar o projeto ou concordar, a empresa dá $3 mil, os alunos dividem o dinheiro. Olha que coisa, tem que ser assim, né, Sandrão? Assim. Não é verdade? Conhecimento tem que se transformar Olha que coisa que você pode usar. Olha que maneira legal de você usar a parte acadêmica com a parte prática. Não é fantástico? Trazer um case. Inclusive, o meu amigo do qual o CEO, o fundador da empresa que eu estou no Advisory Board, me ligou e falou, tem ótimas notícias, acabamos de ser aceito, porque você tem que aplicar e não é qualquer empresa. Até porque senão ele não vai ter projetos bons. Exatamente, né? Muito bom. Legal, né? Pra você ver como é que a coisa está andando, né, Sandrão? E eles pegam realmente empresas tradicionais para ajudar a empresa a virar plataforma. Qualquer nível, qualquer organização. Na nossa comunidade já tem vários empreendedores fazendo essa modelagem dos seus negócios. Empreendedores de pequeno, médio porte. Nós vamos compartilhar tudo isso com você aqui e agora. Mas antes, a gente faz sempre aquele pedido especial. Nos siga. Se você ainda não nos segue, vai lá no YouTube, dá um follow, nos siga no YouTube. Nos siga no Spotify, como você preferir, assim você recebe uma notificação. Compartilhe também aí com os amigos, coisa boa tem que ser compartilhada, pô. Convida as pessoas para estar junto, faz reunião de grupo de cumbuca da sua equipe com os nossos podcasts, aqui tem conteúdo muito relevante para se transformar em conhecimento prático para o seu negócio. E mais, segundo pedido, faz seu comentário. Tem alguma dúvida, alguma questão, quer sugerir algum tema para podcast?
Manda bala que nós só estamos aqui por sua causa. Vamos começar do começo, Salibão. Eu vou lá atrás. Quando nos nossos estudos, você fez um alerta sobre uma perspectiva interessantíssima de um caso clássico que já virou até batido, né? A derrocada da Kodak, né? Mas você trouxe uma dimensão que poucas pessoas perceberam, né? Que é onde você comenta que o grande ponto da Kodak foi não entender qual é o ecossistema onde ela estava inserida, né, Salibão? Pois é, e consequentemente entendeu a nova maneira de pensar em negócios, né? Porque eles foram os inventores da tecnologia digital. Sim, né? Na década Kodak, de 70. Departamento de Centro de Pesquisa e Desenvolvimento fantástico, né? E o vice-presidente, né, ele inventou a tecnologia digital, ele trouxe num trambolhão, porque tudo começa grande, depois ele vai ficando menor, e ele chegou para o CEO e mostrou, né, o que seria a tecnologia digital. Esse caso está no livro Vence o Jogo Certo. O Winning the Right Game. Winning the Right Game, isso. O Ron Adner. Né? Ron Adner. Tá publicado aqui em português. Joga o Jogo Certo. Joga o Jogo Certo. Vamos colocar na descrição. Tá lá esse case, que eu achei fantástico, né? Porque ele explica ele fala de uma maneira diferente. Então, primeira coisa, ele chegou para o vice-presidente de pesquisa, chegou para o presidente e falou, olha, eu inventei isso. E o presidente falou, mas o que isso faz? Falou, bom, isso aqui bota a imagem aqui numa tela, né? Ele falou, pá, se a gente fizer isso, como é que nós vamos vender nossos filmes? 50% da venda é dos filmes. É dos filmes. Fotográficos. Isso aí você pode deixar de lado. O que mais faz isso aqui? Imprime fotos com grande qualidade. Ah, isso eu gostei. Faz melhor do que a gente sempre fez, né? Lembra? Incremental. Inovação incremental. As empresas não morrem por fazerem coisas diferentes, morrem por fazerem muito bem as mesmas coisas durante tempo demais. Então, usaram a tecnologia digital. Vamos na inovação e o que ele fez? Investiu. Não é que a Kodak negligenciou a tecnologia digital. Ela ganhou dinheiro, inclusive, com a impressão. Eles investiram mais de 5 bilhões de dólares em tecnologia digital. O que eles não viram? Os ecossistemas das redes sociais aparecendo aqui, ó. Nós temos mensagem aqui. Que os competidores são Facebook, Instagram, iPhone, que o álbum de fotografia Apple, agora já não é mais o álbum de papel, é o álbum digital, que está no Instagram, não é verdade? Perfeito. E aí que eles não viram. Ou seja, essa nova dinâmica, né, traz uma nova maneira de a gente olhar para o ambiente, né, dos que se chamam os ecossistemas. Né? Ele não entendeu o ecossistema. Foi exatamente o que a Nokia também não entendeu. Não há dúvida nenhuma. Ela não entendeu o ecossistema de desenvolvedores que estava emergindo, né, com o mundo digital. O caso da Nokia, você lembrou bem aqui, no Estratégia Adaptativa a gente conta, não sei, acho que é no Gestão da Manhã, a gente conta a história da Nokia, de novo o entendimento do ecossistema. Quando a Nokia ela teve uma visão de que cada vez mais indivíduos iam usar o aparelho celular para geolocalização. Ela olhou direitinho, né? Ela teve uma visão correta, mas ela não entendeu o ecossistema e a tecnologia que ela estava inserida. O que ela fez? Ela fez um investimento de 8 bilhões de dólares e comprou a Navitec, que era a maior empresa de antenas da Europa. Então qual que era a ideia? Postes maravilhosos. Eu vou colocar antena em todo mundo e vai localizar com o meu Nokia. Ela não entendeu que a lógica da tecnologia era outra. No mesmo período que ela comprou a Navitec, surgiu em Israel um bando de jovens montando uma startup que entenderam a mesma lógica. A geolocalização vai ser um ativo valorizado pelo indivíduo, mas eu não preciso de antena. O meu ecossistema é composto por outras pessoas. As antenas são os indivíduos. Exatamente. Sacou? É isso. Paradoxalmente, depois de 4 anos, os mesmos 8 bilhões de dólares que a Nokia pagou para a Navitec, a Nokia foi vendida para a Microsoft por os mesmos 8 bilhões de dólares. Que restou para eles, né? E depois de 2 anos, a Microsoft deu como baixa contábil. Episódio triste, né? Porque os CEOs o CEO da Nokia, o Steven Elop, naquela época, ele chora na entrevista coletiva, falando, nós não fizemos nada de errado, mas por alguma razão nós perdemos, né? E foi aí que o mundo começou a mudar. Que antes quem perdia o jogo era quem fizesse alguma coisa errada, né? E agora
você pode fazer a coisa certa. Repete aquela frase para a turma ouvir. As empresas estão quebrando, não é por fazer. As empresas morrem hoje não por fazerem as coisas erradas, mas por fazerem bem as mesmas coisas durante tempo demais. Exatamente. Televisões, aí, né? Né? Emissoras. Emissoras. E mais do que isso, assim, a inovação incremental pode quebrar uma empresa. Uhum. Ela é fundamental. Uma empresa não cresce sem inovar incrementalmente seu negócio, na medida que existem tecnologias que permitem mais produtividade atualmente. Mas só investir na inovação incremental eu posso ser excelente em algo que não tem valor com as mudanças do ambiente. Está cheio de exemplo. Se você quiser assistir lá o episódio da GE, ainda não assistiu, do Jack Welch, assiste que tem uma conversa lá. Agora, peraí, Salibão, vamos explicar para a turma o que é ecossistema, qual que é a diferença do ecossistema para os modelos anteriores. O mundo empresarial ele sempre evoluiu baseado na lógica de crescimento linear. Uhum. Então, o mundo empresarial sempre evoluiu com as empresas tentando dominar a sua cadeia de valor. Uma cadeia de valor é um conjunto sistêmico linear que vai desde a produção, desde a captura e produção e transformação da matéria-prima em algo acabado até chegar nas mãos do cliente. Né? Então, ela é linear. Ô, Sandro, eu tenho que fazer um stop aqui. Por favor. Tem que fazer um stop aqui. Eu lembro que quando eu estava na HSM, nós fizemos os maiores eventos de family business do mundo, né? Do mundo. E um dos caras que nós trouxemos foi o César Hermenegildo Zenha, himself, Sim. né? Ele é neto, né? Então, você até ganhou um terno dele, não foi? Pois é, me deu um terno, né? Que coisa chique. E aí ele ficou tão feliz com o evento da HSM que me falou, não quero... Vai na loja do Iguatemi. E aí eu falei, poxa, mas da onde vem essa... tecido, ele falou, das nossas ovelhas na Austrália. Salibão. Nossas ovelhas. As ovelhinhas produziam o pelo, a pelagem para os tecidos. Mas, Salibão, você lembra que a gente estudou? A Ford chegou também a ter rebanhos de ovelhas para o estofamento dos carros. Uhum. Mas esse era o modelo, né, Salibão? Eu domino a cadeia de valor, né? E deu certo durante muito tempo. Porque não havia tecnologia disponível para você pensar uma forma de expansão do seu negócio que não fosse por meio de ativos físicos, imobilizados. Por exemplo, se você fosse um banco, como seria conseguir atender do Oiapoque ao Chuí do Brasil? Apenas construindo agências. Então o sistema financeiro construiu os seus impérios baseado em domínio da cadeia de valor. Eu tenho tantas agências, chego no Brasil todo que ninguém consegue montar seu negócio aqui e ter a capilaridade que eu tenho. Mas aí vem a danada da tecnologia. E com a tecnologia, ela começa a gerar uma ruptura no modelo convencional e surgem os ecossistemas. Ecossistemas são sistemas interdependentes, compostos por vários agentes, onde a empresa não necessariamente tem o controle e a posse desses agentes, mas ela influencia esses agentes em prol de um modelo de negócios diferenciado, ou de uma fica melhor, em prol da geração de valor de uma forma diferenciada. Quem inaugurou essa história? Mais uma vez, Steve Jobs. Né? Nós sempre comentamos que o começo da revolução da Apple não foi com o iPhone. O começo da revolução da Apple foi em 2001, né? 2002, com o lançamento do iPod. Né? Porque, veja, o iPod... E só aconteceu isso porque a Napster... Exatamente, essa história. Ela quebrou, né? Ela foi fechada pelo governo americano, não respeitava o ecossistema de nada, né? Da produção, dos músicos, das produtoras, né? Peraí, Salibão, isso que você está falando é muito valioso. A Napster foi 97, se eu não me engano. 97, 98. Sim, nos anos 90. A Napster, quando ela é lançada, foi a primeira companhia... foi em 90, foi 97, perdão, se não me engano. Estou com o ano errado. A Napster foi a primeira companhia, primeiros empreendedores a entender que dá para usar a tecnologia para ter mais liquidez. E a pessoa não precisa ter a música, ela podia ter acesso à música. E fizeram plataformas digitais onde a pessoa entrava, baixava a música, lembra? No pendrive ou no seu notebook e ouvia. Mas a Napster não entendeu o valor do ecossistema. Porque nesse ecossistema... Ou não respeitou, né? E não entendeu, viu, Salibão? Eu acho que assim, aquela impetuosidade, ele nem olhou isso. Porque nesse ecossistema tinha dois agentes ali que estavam sendo desprezados. O artista só. O dono da música e a gravadora. Os dois donos, inclusive, né? A propriedade intelectual e a propriedade, o domínio. E o Napster não durou um ano, né? Quando a gente está trazendo o caso do Napster novo, ele quebrou no primeiro ano quase 70 milhões de assinantes, né? Um ano, estou falando 97, a internet está engatinhando.
Em um ano, eles sumiram, Salibão. No novo livro de inovação, a gente está trazendo a lógica, em um ano eles sumiram. O Steve Jobs olhou e falou, papai, tem um negócio aí. Esse negócio de música digital é muito melhor do que o CD, do que as fitas cassete. Eu vou entrar nesse negócio. Entrou o Jobs to be done também, né? Entrou o Jobs to be done. Vamos fazer um podcast sobre Jobs to be done? A gente não fez ainda. Sim. Vou anotar aqui, vamos fazer um só sobre Jobs to be done, que é um tema... Você só tem 150 slides sobre... para começar. Então, aí o que acontece? Em cima desse Jobs to be done, ou seja, qual que é a tarefa que o cliente quer realizar? Ele quer ouvir uma música, a música que ele desejar, sem ter necessidade de comprar um álbum inteiro, essa história toda. O Steve Jobs lança o iPod. Quando muitos achavam que o maior valor do iPod era o device, o equipamento, né? Ele lança um ano depois do iPod aquilo que revolucionou não só a indústria fonográfica, revolucionou o mundo empresarial, que foi o iTunes. Como assim? Por meio do iTunes, todo indivíduo vai lá, vai na loja de aplicativos, compra a música desejada, paga um valor por essa música e parte desse valor vai para quem? Para os agentes da indústria fonográfica. Parte para o artista, parte para a gravadora, aí eu construo um ecossistema. Deu tão certo que depois de alguns anos, né, mais precisamente 4 ou 5 anos, ele lança o iPhone. Aí a coisa caiu porque ele desenvolveu o ecossistema de desenvolvedores. Não é à toa que a Apple é a maior empresa do planeta, né, Salibão? Ela conseguiu entender-se como um ecossistema e criar um modelo de negócio virtuoso que lhe permita uma margem de rentabilidade muito maior que os seus concorrentes, né? Pois é o que dá essa liderança na Apple, né, que consegue manter, né, de uma forma incrível, trazendo, né, e tendo principalmente o entendimento dessa nova maneira de gerir as empresas, né, Sandro? Exatamente, Salibão. Aí a gente muda tudo, né? Muda tudo. Muda o conceito de estratégia, né? Muda o conceito de valor para o cliente, muda o conceito de dados que praticamente nem existia, né? Nem existia. Aquela coisa, né? Eu comprava um CD. É interessante, né, Sandrão? Porque nas minhas palestras eu falo assim, quem aqui já comprou um CD para ouvir uma música? Todo mundo levanta a mão. Todo mundo levanta a mão, Sandrão. E com a tecnologia agora você pode, o Jobs to be done, né? Qual é o trabalho que o cliente quer que seja feito que determina a sua decisão? Eu quero comprar uma música, não quero comprar um CD. Né? Aliás, quantas pessoas compraram CD para ouvir uma música? Exatamente. Não é? É um disco ou um tape. E Salibão... Eu lembro outro dia eu estava dando essa palestra lá em Campinas, né? E aí eu falei assim, eu comprava uma música, né? E a música que eu queria ouvir era Esse Cara Sou Eu, né? E aí ninguém riu. Eu falei, pô, pessoal, isso aqui é uma piada. Aí todo mundo riu. Pois é. Vai ver que a sua referência, o Roberto Carlos não é tão popular com essa turma. Você tem que entender a sua audiência. Esse cara sou eu. Salibão, e no bojo disso vem a reinvenção do modelo de negócios. O que é o modelo de negócios? Salibão, mais uma vez tem que falar isso, né? Quem popularizou o conceito de business model, né, foi o Alex Osterwalder, né? Ele é o autor do conceito, né? Business Model Generation. Business Model Generation. Ele deu o grande mérito do Osterwalder foi que ele conseguiu tornar um conceito complexo num framework simples. Sim. Né, com 6, 7 modelos. Não só o Salibão já trouxe o Osterwalder, mas a gente já usou o Osterwalder em vários dos nossos projetos. Ele sempre um cara incrível. Aliás, endossou o nosso livro. Liderança Disruptiva, que vai ser publicado nos Estados Unidos. Vai ser publicado nos Estados Unidos. Pois é, só um próximo capítulo. O que acontece? O que é o modelo de negócio? É como a empresa gera valor, como a empresa captura e gera valor no seu negócio. Então, você tem o Netflix, o modelo de negócio clássico dela, assinatura. Agora está entrando no modelo de negócios de advertising, de publicidade. A Apple não só lança o conceito de ecossistema, como ela cria um modelo de negócios hiper virtuoso. Porque a Apple ganha dinheiro na venda do celular, como a Samsung, por exemplo, mas ela ganha dinheiro também com a App Store. Né? Em média, 30% de toda a venda de aplicativos da App Store fica com a Apple. Então ela tem duas fontes de receita, sendo que uma delas é hiper líquida, que é a da App Store. Aliás, isso que diferencia o modelo de negócio da Apple com a Samsung, por exemplo, que usa o sistema Android para trabalhar isso. Ela ganha uma graninha, mas não como a Apple, que tem o domínio de toda a cadeia de valor. Aliás, Salibão, quem me alertou sobre isso foi o nosso querido amigo Romeu Bussarello. A Apple é muito boa de modelo de negócio. Você sabia que ela está faturando bilhões hoje? O número exato eu vou precisar e vou fazer um post sobre isso. Hoje a Apple fatura bilhões vendendo sabe o que, Salibão? O foninho de ouvido. Pois é. Que era oferecido gratuitamente.
Então, esses caras, eles estão entendendo todo o valor do ecossistema e como criar modelos de negócio virtuosos para aumentar a capitalização e a rentabilidade da companhia, né? Essa é uma estratégia que todo líder deve pensar hoje para conduzir sua empresa a outro patamar. Como você mencionou, né? Uma empresa tradicional como a do seu parceiro de saúde tem que estar pensando como organizar. Aliás, falando em saúde, né, Salibão? A Amazon é um excelente exemplo de quem entendeu a lógica de ecossistema, trabalha o ecossistema de varejo, mas vai para outros ecossistemas como o de saúde, né, Salibão? Pois é, e essa nova lógica, ela traz de volta aquela pergunta, né? What business are you in, né, Sandrão? E como a gente acabou de falar aqui recentemente, aqui no episódio do Jack Welch, o que a gente via em termos de diversificação nos anos 80, 70, 80, 90, eram os grandes conglomerados, né? Hoje você consegue diversificar, mas dentro de uma linha tecnológica, né, Sandrão? Sem dúvidas. E aí você mantenha o controle, não fica uma coisa completamente fora do teu controle, né? Totalmente gestão baseada em dados, né? E a partir disso você consegue vender o que você quiser, basicamente, né? Você vê as maiores empresas do planeta, não só a Apple, também como a Alibaba na China. É impressionante o poder de crescimento que esses caras têm, sem ter que comprar prédios, buildings e coisas, né, Sandro? Só juntando os pontos, né, Sandro? Connecting the dots, né? Connecting the dots, Salibão. E você trouxe uma visão muito interessante que a gente não pode perder a dimensão e a perspectiva, que é o seguinte. Quando eu estou na cadeia de valor e tenho um conglomerado, eu tenho controle sobre a cadeia de valor. Como tal, eu consigo gerenciar melhor todos os agentes dessa cadeia de valor. Se um cara não está trabalhando direito, eu mando embora. Se uma empresa quer me entrar, eu mando embora. Quando você vai para o ecossistema, você não tem o controle da sua cadeia de valor. Você tem a influência. E como eu trabalho a influência? Por exemplo, vamos citar o exemplo do Uber. Eu não tenho domínio, eu não tenho a posse dos motoristas e dos carros. Como eu influencio nesse agente da meu ecossistema? Por meio das avaliações de desempenho. Então eu crio um contexto, aí vem os dados. Eu crio um contexto baseado em dados para conseguir influenciar os agentes da minha cadeia de valor para valorizar quem está com a minha e, de alguma forma, descartar quem não está entregando valor para o meu negócio. A desvantagem é que você não consegue ter o domínio de todo o serviço prestado. Mas essa desvantagem ela é amplamente compensada pela exponencialidade gerada pela plataforma, né? Um iFood, se ele tem 70 milhões de pedidos entregues por mês, ou se ele tem 80 milhões, esse delta de 10 milhões de diferença ele é quase exponencial, porque o custo fixo dele é quase o mesmo. Exatamente. Fantástico. Nas isso trouxe a exponencialidade com outra dimensão, né, Salibão? As empresas que entenderam isso, né? Por isso que o valuation explodiu das empresas, pois Salibão. Eu nunca imaginei que na minha vida profissional uma empresa iria ultrapassar $1 trilhão, né, Sandro? Salibão, já estão falando, falando em 4 tri. Já estão falando o primeiro trilionário, né? Estão falando em 4 tri. Se você fosse trilionário, o que você ia gastar, Sandro? Salibão, eu não sei se eu ia gastar, mano, eu não sei. Cara, eu não sei se a minha vida ia mudar um pouco. Mas você ia comprar o Verdão, não, o estádio. O estádio eu acho que é importante. Tá bom. Será que eu quero? O Salibão, eu ia comprar o estádio, cara. Aí você falou uma coisa, isso eu compraria. Agora, fora comprar o estádio, a gente ia continuar produzindo livro. Você ia parar? Eu não. Talvez você ficasse numa ilha, em Maldivas. Então você prefere o dia é muito longo. Você prefere a Itália, né? Eu prefiro escrever livro com você, Sandrão. Mas vamos focar aqui. Seguinte. Salibão, isso é para empresa tradicional ou é só para empresa moderninha? Não, empresas tradicionais, as empresas que estão vindo, né? E a gente está vendo aí movimentos brilhantes, né? Da Ambev, principalmente, né? Que já começou lá atrás. A gente, modéstia à parte, nós demos uma acordada na turma lá atrás, em 2018, né? Com o Jorge Paulo, uma conversa bacana, né? Endossou o nosso livro. E a gente viu, a partir da transformação cultural, o potencial da empresa, né? Que coisa incrível, né? Como exatamente. Aí você pode estar se perguntando como a Ambev está virando uma plataforma. Aliás, o atual presidente da Ambev, Jean Gereissati, 2 anos atrás, ele deu uma declaração que a Ambev não é mais uma empresa de bebidas. A Ambev é uma plataforma de marcas. Como ela está tangibilizando isso na prática? Então vamos dar 2 exemplos rápidos. Zé Delivery. Qual é... What business are you in? Tudo começa com isso. Qual é o negócio Zé Delivery? Delivery. Conveniência. Esse é o negócio central. A bebida que é vendida no Zé Delivery é da Ambev, mas não é de propriedade da Ambev. Quem tem a posse dela são os pontos de venda. Como assim? Ela criou um ecossistema, Salibão. Jobs to be done. Eu sou cliente, quero cerveja em casa quando, como e quando eu desejar. Gelada, né? Gelada.
Como a Ambev entrega isso? Não, porque ela tinha aqui um distribuidor. Tinha 1 ou 2 camadas aqui. Tá bom, mas como eu viabilizo isso? E se eu usar os pontos de venda, o ecossistema, coloco os pontos de venda de novo no ecossistema, para serem meus distribuidores diretos para o cliente. Opa, fica legal. Mas ainda falta um agente que ela não tinha na cadeia de valor, que ela coloca no ecossistema dela. Quem era? O entregador. Esse cara não estava na cadeia de valor. Agora no ecossistema ele está. Trago o entregador, faço uma cadeia logística. Hoje, a última estatística que eu vi são 4 milhões de pedidos mês já, crescendo. Ele cria um ecossistema de clientes, pontos de venda, indústria, clientes, pontos de venda e entregadores. Ele muda, de novo, o Winning the Right Game, né? Ele muda o jogo que ele está jogando. Exatamente. Ele vai jogar um outro jogo que não é da indústria, percebe? Mas ele valoriza a indústria, é o que eu quero chamar atenção. Ele vai vender mais bebida, só que ele vai ter dados do consumidor. Ele vai conseguir vender outras coisas. Eles estão vendendo geladeira para condomínio. Olha só. Né? E tem aquele projeto que o Chung mostrou para nós nos nossos eventos. Os nossos eventos só tem convidado bom, gente. Nós trouxemos o Chung, que foi CEO do Zé Delivery durante tempo. Ele mostrou pra gente uma evolução do negócio. Sabe, máquina de Nespresso? Com cápsulas? Uma das ideias é ter a conveniência de entregar no seu lar uma máquina de chopp. Chopp, né? Isso é maravilhoso. Uma reunião com os amigos, e Pô, uma festa. você percebe pra onde vai esse ecossistema? Então eu tô colocando outro cara no ecossistema, Salibão. Tô colocando condomínio. Né? Isso é um exemplo. Outro exemplo, pra gente finalizar só em 2. Veja como a Ambev está se transformando. BIS. O marketplace da Ambev, né, Salibão? Olha lá. BIS é B-E-E. É de abelha, né? É. B-E-E-S. Isso. Né? Qual que é a tese aqui central? Olha minha cadeia de valor, eu falo, pô, mas eu vendo para ponto de venda, mais de 1,6 milhão de ponto de venda. Mas esse cara não compra só cerveja. Salgadinho. Ele compra salgadinho, chocolate e tal. Tudo. Se eu pensar só como cadeia de valor, Salibão, eu não vou olhar salgadinho, não vou olhar... Não. Agora, se eu pensar em ecossistema, eu falo, pô, eu tenho uma força de vendas pungente. Eu tenho capacidade logística pegada. Eu tenho uma indústria. Por que eu não vendo outras coisas para esse cara? Aí eu coloco outro agente que não está na minha cadeia de valor, eu coloco no ecossistema. Quem? Mondelez, Piracanjuba, PepsiCo. Ele começa a vender todos os produtos que ele já vende para esses caras, cria um marketplace digital para vender mais produtos para o mesmo cliente. E cria o ecossistema da BIS. Esse é um dos meus votos, que isso vai gerar uma alavancagem para o negócio importante. Eu sempre falei que é possível que uma das iniciativas da Ambev fique maior que a própria empresa, né? Motor 2 clássico. Salibão, última informação, eles não divulgam segregados isso. Amazon, né? Quer dizer, onde dá lucro é que menos aparece, né? Exatamente. A Amazon Web Services. Web né? Service e agora Advertising. Pois São coisas que a gente nem vê, é o que dá lucro. Né? Eu já até comentei isso aqui no podcast, o último trimestre da Amazon, se você pegar os resultados, o marketplace, eles não segregam o resultado, então você tem que fazer estimativa. Alguns analistas até falam que deu margem negativa, Salibão. Se deu margem positiva, deu 1%. Olha só. Mas o lucro dela foi de 20 bilhões de dólares. Por quê? A Amazon Web Service, a Amazon Advertising, eu crio um ecossistema de publicidade. Fantástico. Então, a Ambev é um caso clássico de uma indústria... Arquiteto, né? O líder arquiteto. Esse é o líder clássico arquiteto. Que nós vamos falar no nosso workshop liderança, a gente vai falar só sobre liderança. Aliás, Salibão, no nosso workshop liderança, a gente vai falar sobre o líder arquiteto e vamos trazer um líder de plataforma, para falar como faz isso na prática. Porque senão fica distante, né? Então, veja bem, aqui no Brasil tem outro caso, Salibão, que eu estou acompanhando com muita atenção, a Raia. Muito se fala, por que tem tanta farmácia no Brasil? Uma das associações de farmácia... Aqui em Alphaville tem Salibão, 3, uma do lado da outra. eu vou te mandar um slide que eu fiz. Não, eu vou te mandar um slide. Não. Eu vou te mandar um slide. Eu peguei lá no Pão de Açúcar, lá em cima. Sabe a rua do Pão de Açúcar? Na entrada do seu residencial até o final do Pão de Açúcar, sabe quanto... Eu vou te mandar um slide. Sabe quantas farmácias? Chuta. 5. 7. Eu vou te mandar o slide que eu fui no Google Maps e plotei. A Raia, muitos falam, por que tem tantos farmácias, né? Veja, de novo o jobs to be done. O cliente vai comprar medicamentos, mas ele tem necessidade de vacina, ele tem necessidade de pequenas intervenções, ele pode fazer pequenos exames. Então a Raia tirou droga do nome e cada vez mais ela está se preparando para atender o cliente como um todo num ecossistema onde vai colocar médicos, ela vai colocar análise clínica, e aí ela tende a exponencializar o negócio dela, indo além do ativo fixo, imobilizado. Dá para toda a empresa pensar nisso. Para isso é necessário ter esse pensamento que você falou do líder arquiteto. Né, e principalmente, né, Sandrão, ter consciência da transformação cultural da empresa, né? Se você não consegue trabalhar, né? Você vê
a Ambev não chegou lá por acaso, né? A primeira parte que eles atacaram foi a cultura da empresa, aquela cultura que veio lá de trás, muito parecida com a das americanas, né? E infelizmente as americanas não teve tempo de assimilar e conseguiram fazer essa transformação cultural. E aí, a hora que você faz isso, aí você tem empresas que tentaram ir direto para o jogo sem fazer a parte cultural, ficou difícil. A empresa, ela pensa que é só fazer a coisa e não mudar o modelo mental. Exatamente. Você comentou uma coisa muito importante antes da gente começar, né? Os silos são os principais detratores de um pensamento em ecossistema, né, Sandrão? Com certeza, Sandrão. Porque o silo faz o cara pensar só no quadrado dele e não em como ele integra o conhecimento dele com tudo. E para fora, né, Salibão? Isso que fica mais difícil, né? Uhum. Eu quero controlar tudo, eu não consigo. Totalmente integrado, né? A empresa hoje você não funciona mais em partes, né? Tá totalmente sem... Essas empresas não têm barreiras, né, Sandrão? Você entra nelas, todo mundo trabalhando junto, sem parede, sem nada, como um grande maquinário, né? E você sabe o que eu creio que torna, na minha experiência, tenho visto isso na prática, torna esse treco mais complicado ainda. Quando a gente fala de ecossistema, eu tenho que integrar parceiros externos. É aí que fica difícil. A gente fala tanto de parceria, mas é muito difícil construir parcerias virtuosas, né, Salibão? E quem conseguiu fazer isso muito bem foi a Gympass, né, Sandrão? Isso é totalmente. Que conseguiu identificar, imagina... É ecossistema. Se você pensar assim, no problema resolvido, não é um problema tão complexo, né, Sandrão? Não. Primeiro, como é que eu pago uma mensalidade só e faço ginástica onde é que eu quiser, né, Sandrão? Então você já começa a pegar... e você cria, né? A partir do momento que você cria, você entra no flywheel do Jim Collins, né? E a segunda é a capacidade ociosa das academias, né? Que elas não ficam ocupadas o dia inteiro, entendeu? Então mas o que você está trazendo é um baita insight. Eu tenho que pensar o jobs to be done de todos os agentes do meu ecossistema. Exatamente. A Gympass pensou no jobs to be done do indivíduo. Sim. Né? Eu quero fazer academia onde eu quiser, a hora que eu quiser, como eu desejar. Das empresas, que a Gympass só deu certo porque ela implantou um negócio de venda corporativo pesado. As empresas preocupadas com o bem-estar do seu colaborador, então a maior parte das vendas da Gympass é colaborativa. Só recentemente dá para fazer pessoa física e da academia, que tem ociosidade. Se eu consigo harmonizar os interesses de todos os agentes do ecossistema, eu consigo gerar valor exponencialmente. Quando um desses agentes dá zebra, é a mesma história. Se eu tiver é um risco que o Uber está correndo agora, né? Se eu tiver motoristas do Uber insatisfeitos com o modelo, e acabar diminuindo o nível de serviço, ou diminuindo o número de agentes nesse ecossistema, o sistema começa a ruir. Então, quando eu penso em ecossistema, eu tenho que entender o que é valor para todos os agentes de forma integrada. Os casos que a gente citou da Ambev é um caso clássico, né, Salibão? Quer dizer, então eu pego a indústria hoje, pode chegar num ponto de venda de pequena e média empresa, que ela tinha que montar a equipe própria, é difícil capilarizar, né? O cliente aqui tem a possibilidade de, com um vendedor só, com agilidade logística, receber tudo rapidamente, e a Ambev oferece ganho disso, otimizando um ativo já existente, uma capacidade até então só destinada a seus produtos. Sandrão, eu estive agora em Charleston, nos Estados Unidos, né? E fui visitar uma pupila minha, que eu conheço desde pequenininha, a Gabriela Moreira, que jogou tênis lá para a Universidade de Charleston e virou uma baita empresária, né? Baita empresária no ramo imobiliário, né? Legal. Ela ela compra casas mais antigas, tem muitas lá em Charleston. Não tem. Porque é uma cidade mais antigas, muitas casas de madeira, e ela, através faz o retrofit. até com questões assim, trazendo coisas lá da Bahia, né? Madeiras, coisas, e consegue assim fazer a casa valer 2, 3 vezes mais. Entendi. Alguns meses de reforma, né? E ela tem um apartamentozinho na praia. Ela aluga todos os dias para o Airbnb. Não, o Airbnb todos os dias. Ou seja, ela não precisa mais... vamos supor que você tem um imóvel. Cara, eu não quero deixar aquele imóvel ali. Você tem que alugar por o ano inteiro. Sem dúvida. Mas se eu quero usar o imóvel, não é verdade? O jobs to be done, do locatário. Exatamente, do anfitrião. Do anfitrião. Eu não quero, eu quero de vez em quando lá. Então você aluga enquanto você não está e você usa quando você quer. Olha que problema que esses caras resolveram, Sandro. Salibão, você mostrou isso numa aula, uma masterclass que você deu sobre Jobs to be done, e você trouxe o caso do Airbnb. Acho que tem até um slide que você fala, o Airbnb criou outro ecossistema. Não é que o Airbnb compete... tem um slide que você fala, não é que o Airbnb compete com hotéis e tal, também compete com hotéis, mas ele criou um outro ecossistema que está totalmente pulverizado e assimétrico, que é das pessoas que têm a sua comodidade, o seu lar, né, casas, propriedades, estão ali ociosas. Salibão,
E mais do que isso, eu tive a oportunidade de estar no Airbnb agora, que fui para os Estados Unidos, né? Você sabia, eu já tinha até escrito sobre isso, olha como o ecossistema gera outras oportunidades. Tem empresas, Salibão, que são especializadas em Airbnb para fazer toda a parte de hospitalidade para o anfitrião. O que eu quero dizer? Entregar a chave, quando você entrega o imóvel está tudo direitinho, fazer o atendimento. Surgiu então um outro agente que não existia, esse cara não existia, Salibão, que é um serviço de condomínio, como se fosse antes, uma prestação de serviço só para atender o Airbnb, Salibão. Porque, para quê? Para que o anfitrião não tenha nem que ir lá, nem que ver, porque você entende que é um job to be done do anfitrião? Será que você deixou a casa legal? Será que tá tudo bem? Outra coisa, deu um problema aqui na lua, vai ficar ligando para o anfitrião? Não. Tem empresa... Então, percebe, quando eu penso em ecossistema, o Airbnb criou um outro ecossistema. Colocou o pessoal... Inclusive, o Airbnb, você pode ficar numa pousada no Airbnb. Então, ele trouxe até a economia tradicional para cá e ampliou o alcance. Ele gera exponencialidade, porque o Airbnb, como dono dessa plataforma, não precisa investir em mobilizar capital, em ter imóveis. Ele precisa criar a engrenagem para que isso funcione. Mas isso veio do começo. Você demonstra isso naquele seu estudo, desde que o Brian Chesky e o seu sócio, esqueci, o outro sócio do Brian Chesky, tiveram a ideia, eles já pensaram em algo totalmente líquido, né? É revolucionário. E começando por uma pergunta, né, Sandrão? Por que os clientes têm que ficar 3 horas daqui? Por que eles não podem ficar aqui em casa, né? Por que a gente não pode criar uma experiência para eles? E se a gente conseguisse fazer isso em outras cidades? Se a gente fizesse uma plataforma, né, Sandrão? Peraí. Tudo começa com uma pergunta, né, Sandrão? Isso daí tem um slide na sua apresentação. Ó, você gostou dessa aqui? Então é o gancho! O poder das perguntas transformadoras, cara. O que mobiliza essas empresas são perguntas transformadoras. Nós temos um monte de exemplos, né, Salomão? Uber, Airbnb, Netflix. Esses impérios foram criados a partir de perguntas transformadoras. E mais... No contexto atual, onde ChatGPT, Gemini, agora o Copilot, todas essas ferramentas de inteligência artificial dão as respostas porque você quiser. O lance é fazer a pergunta certa. Isso é uma arte, né, Salibão? Com certeza. Não é simplesmente uma pergunta normal, né? É você fazer a pergunta certa. Né? Por que a gente está falando sobre isso? Dias 26 e 27 de abril, a gente vai ter o nosso workshop Liderança Disruptiva. Nesse workshop, são 2 dias inteiros em São Paulo, porrada, né? Conteúdo de primeira linha, eu, Salibão, nós dois lá. 12 horas por dia, né, Sandro? 12 horas por dia. Não stop, não tem nem café não tem nem intervalo de manhã. Eu tirei o intervalo de manhã. Pra gente aprender, cara. Mas você pode, a pessoa vai no banheiro, não tem problema. Tem que aprender. Seguinte, vai ter uma masterclass do Salibão, Salibetes, tudo que ele estudou. E até lá você vai mudar essa apresentação, que eu tô ligado, né? Porque é só ao final de abril. O poder, como realizar perguntas transformadoras na era da inteligência artificial. É uma masterclass só sobre o tema. Mas não é só isso. Além dela, nós estamos falando aqui de arquiteto. Eu me inspirei no meu relacionamento com o Peter Drucker e o Jim Collins, que são os 2 maiores perguntadores da história do management. Aprendi muito somando tudo, quase 40 anos. Pô, Salibão, você está falando, eu estava lembrando, a gente nem falou isso no episódio do Jack Welch, né? O Jack Welch era outro perguntador nato, com né, certeza, cara? Sandrão. Nato, né? Os caras que fizeram esse mundo. Além disso, nós estamos falando de líder arquiteto, então nós vamos ter o seguinte lá, nós vamos ter um masterclass só sobre o que é o líder arquiteto para construir ecossistemas e modelos de negócio, e digo mais, nós vamos ter um convidado para levar, como eu já falei, um convidado para mostrar como é isso na prática, né? Como é, mostra a cobra e mata o pau, não, mata o pau e mostra a cobra, esse negócio aí, nós vamos mostrar o negócio lá funcionando. Outra masterclass do Salibão, de como construir equipes em alta performance, baseado no que os coaches esportivos fazem, né? Essa é parrudo, os maiores do mundo. Lifelong Learning. Lifelong Learning é ótimo, né? Você vai desvendar como os principais pensadores do mundo aprendem. Exatamente. Para que você possa aprender também. São quase 40 anos com os maiores nomes, né, Sandro? Do mundo. Do mundo, né? Então... Envolto de tudo isso, o que é essa liderança disruptiva? O que é a liderança do gestão do amanhã? Né? Então, são 2 dias intensos, muito conteúdo, de verdade, gente. Aqui nós amamos fazer isso. Então, até lá a gente já vai criar um barraco, e com convidados externos. Porque a gente traz convidados que podem trazer a prática, outras perspectivas, empreendedores, líderes, pensadores, para nos ajudar na nossa missão de fazer acontecer. E você entra na comunidade de gestão do amanhã quando participa dos nossos eventos. E todo mês. Todo mês. Aliás, amanhã você vai ter amanhã, né? Amanhã já vai ter um GA Talk. Todo mês nós temos um GA Talk. Amanhã sobre a Fernanda Dalben.
NRF. Grande executivo do varejo, para falar o que aconteceu na NRF. Mas, ó, deixa eu falar, depois não manda comentário, né? Que isso daí é só para quem participa do GeaTalk, tá? Por isso que eu só tô falando o que é. Todo mês nós temos uma parada dessas, beleza? Então é o seguinte, ó, 26 e 27 de abril em São Paulo, vou pedir para colocar aqui o link na descrição. Imperdível, Salibão. Saia transformado. Saia transformado. Seja um líder melhor. Quer saber como construir um ecossistema de negócio no seu negócio? Um modelo de negócio vitorioso? Quer saber como aprender, como criar um ambiente de aprendizado? Quer saber como você pode criar uma equipe de alta performance? Fazer, pô, é lá com nós, beleza? Tá aqui no link. Imperdível. Imperdível. Salibão, vamos naquele momento mágico, sugestão de leitura de Salibão. O que você trouxe para nós, Salibão? Olha, um livro fantástico aqui, Sandrão, chamado Boundless. Boundless, em inglês, é sem fronteiras, né? Sem fronteiras. E para fazer as empresas que nós estamos escrevendo, empresas sem dúvidas, baseadas em plataformas, né? Se você tiver silos e barreiras na tua empresa, não vai rolar. Melhor nem fazer, porque vai dar errado, entendeu? E aqui nós temos um livro que traz essa teoria de como quais são os ingredientes que você vai ter que fazer na empresa para fazer uma empresa fluida, uma empresa sem silos, né? sem barreiras, para que flua bastante. Muito bem endossado pelo Tom Peters e muito bem endossado por vários grandes nomes do management mundial. Isso é uma condição essencial para pensar no ecossistema. Você criar uma barreira, como nós falamos, você vai ter que interagir com outros agentes do ecossistema, você não tem que ter barreiras. Exatamente, né? Então, esse livro complementa, né? Porque fazer uma empresa baseada em plataforma pode ter uma conotação muito positiva, sim, mas se você não souber os ingredientes para fazer isso aí, fica difícil. Não vai rolar. Não vai rolar. Excelente, Salibão. Boa! Boundless. Boundless. Ei, você ainda não está nos seguindo? Siga aí. Vai lá no YouTube, no Spotify. Compartilha. Se cada um que der um curtir aqui compartilhar esse nosso conteúdo com mais gente, a gente aumenta esse movimento. Todo esse conteúdo é gratuito, é uma forma que a gente tem para compartilhar conhecimento. Você quer que a gente desenvolva algum outro tema no podcast? Faz seu comentário. Tem alguma questão? Pode pôr no comentário aí que a gente responde a todas com o maior carinho. Nós só estamos aqui por sua causa. Beleza, Salibão? Vamos nessa então, ecossistema, modelo de negócio, plataforma, e vamos para as próximas aqui que a gente vamos chegar nos 500 podcasts. Já. Estamos só aquecendo. Valeu!